José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Qual é o segredo de Braga? Já conseguiste perceber? Aliás, estás mais jovem até. Era bom, Não é? Era bom que houvesse aqui apenas uma fonte da juventude, apesar de nós tínhamos uma fonte mesmo aqui É na nossa verdade. frente. Bem, primeiro que tudo, porque é que eu tinha essa percepção? Porque foi uma percepção que eu comecei a duvidar dela, ou a suspeitar dela, digamos assim, não por ter lido notícias nos jornais, mas por ter aqui, sensivelmente há 10 anos, ter passado por Braga, isto passado cá 2 dias, coisa que já não fazia há muito tempo. Tinha vindo cá muitas vezes, profissionalmente, em visita, mas já não vinha há muito tempo e nessa altura, quando cá estive, era um dia que não é muito de boa memória para os bracarenses, porque foi no dia de uma final da Taça de Portugal em que eles estiveram quase sempre a ganhar e depois no fim perderam nos penaltis para o Sporting. Estão aqui a rir-se à minha volta, são capazes de recordar. Portanto, os nossos convidados com os quais vamos falar ao longo das próximas 2 horas. Mas houve uma coisa que eu estava, enfim, andei aqui pelas ruas, do centro, sobretudo, e de repente comecei a notar, há aqui uma coisa na cidade que eu não noto noutras. Não noto em Lisboa, não noto noutras cidades portuguesas, mesmo no Porto, que é, há muitas famílias a empurrar carrinhos de bebés. Quer dizer, há mais, nota-se mais, dá-se mais por elas, que era uma coisa que era muito comum há muitos anos. Eu depois fui verificar até que ponto é que isso podia corresponder apenas a uma percepção ou à realidade, e de facto há algumas diferenças entre o Concelho de Braga e aquilo que nós podemos considerar concelhos equivalentes. Nas estatísticas do último censo, não são saber tudo, não é? Mas há uma coisa que, por exemplo, que eu noto. Quando olhamos para a percentagem, por exemplo, para o índice de envelhecimento ou para a percentagem da população com menos de 15 anos, não se nota, por exemplo, grande diferença para Lisboa, para o concelho em que eu vivo, que é Sintra. E eu aí disse, mas não faz sentido porque eu aqui noto que o ambiente é diferente. Vendo melhor, a verdade é que em Lisboa ou em Sintra, e nós sabemos isso pelos nascimentos em Lisboa e em Sintra, boa parte das pessoas que nascem são filhos de mães que não nasceram em Portugal e, portanto, porventura têm hábitos diferentes e não andam exatamente nos sítios onde, para todos os efeitos, nós andamos, não vão ao fim de semana passear para o centro da cidade, por exemplo. Mas, indo depois mais ao detalhe, por exemplo, comparando duas cidades que parecem equivalentes em muitos aspectos, que é, e eu isto já sei que posso levantar muitas celeuma, que é uma cidade com uma velha universidade, que é Coimbra, e uma cidade com uma nova universidade, que é Braga. E o índice de envelhecimento aqui em Braga, enfim, já há mais idosos do que jovens, não é? Portanto, anda na casa dos 130, de acordo com os dados do INE, em Coimbra 250. Em Portugal a média é 180, um bocadinho acima de 180. O que é que isto significa? Quer dizer, Coimbra está acima da média nacional e é quase assim, o dobro. É o número de idosos que existe, este número que eu referi, 130, 180, 250, é o número de idosos, número de pessoas com mais de 65 anos por cada 100 pessoas com menos de 15 anos. Portanto, é assim que se obtém este indicador. Portanto, é um indicador, portanto, que nos dá uma ideia de que, pelo menos em comparação com uma cidade, há uma forma da sua dimensão, já não é bem, Coimbra tem vindo a minguar um bocado, não é? Braga é claramente uma cidade mais nova. Depois, quando nós vamos ver, verificamos que Braga até teve já foi considerada a cidade mais jovem da Europa, ganhou esse troféu. E porquê é que isso acontece? Porquê é que isso, numa cidade que tinha, eu lembro quando era miúdo, isto era a cidade dos arcebispos, cidades vinha-se cá e ainda havia muita gente com aquelas batinas até ao chão, pretas, com o cabeção. Portanto, era assim. Eu tinha um amigo meu, com quem trabalhei durante muitos anos, que era aqui natural de Braga, e que dizia que tinha, quando ele era bastante, tinha uma anarquista, para dizer mesmo, portanto, era culturalmente anarquista, era um jornalista, um crítico de livros, e ele dizia, aquilo é uma coisa horrível, aquilo é uma coisa mesmo de antiquada. E hoje é impossível ter essa percepção aqui. Eu acho que isso está a acontecer por várias razões. Porventura,
há algo que é muito importante nesta transformação, que é a chegada da universidade. A universidade chega, quer dizer, institucionalmente é criada em 73, depois na verdade é instalada em 75, e depois vai crescendo. A universidade não está sequer só em Braga, é a Universidade do Minho, e portanto está em Braga e em Guimarães, tem campus em Braga e em Guimarães, mas tem, claro, parece-me ter tido, enfim, nós temos cá pessoas aqui da universidade, temos o Presidente da Câmara connosco, vão nos ajudar também a perceber isso, mas acho que há outra coisa, além disso, e que tem a ver um pouco com aquilo que é um dinamismo da própria economia, e desse ponto de vista há alguns indicadores que eu julgo que são muito impressionantes. Por exemplo, nos últimos, enfim, desde o fim da crise para cá, o país recuperou, não é? Portanto, todos sabemos que o país recuperou. Da crise 2008-2011. 2008. Mas o índice de crescimento não tem comparação com o de Braga. Portanto, Braga, enquanto o país, por exemplo, nas exportações, que é um indicador muito importante, o crescimento nacional neste período estou a falar de 2013 a 2023, são os dados mais recentes que encontrei, foi de 64%. Em Braga, Concelho de Braga, foi 265%. Portanto, 265% é mais do que triplicar. Quer dizer, é mesmo muito. Portanto, e isto não aconteceu apenas por Braga também já ser algo que, penso que dessa vez que cá vinha há 10 anos ainda não era, que é uma cidade procurada por turistas. Nós habitualmente associamos as cidades procuradas por turistas àquelas que tiveram transformações muito induzidas pela proximidade de aeroportos servidos por companhias low cost. Pronto. Isso ajudou imenso o Porto, por exemplo, e a transformação do Porto, o número de quer dizer, são o chamado turismo de fim de semana, que dinamiza muito estas cidades. Ora, aqui o que se nota é que Braga também está a crescer muito, está a crescer a um ritmo superior da média nacional, está a crescer com turistas que não são apenas o break de fim de semana, porque uma parte substancial desses turistas são, por exemplo, americanos, o que significa que já ficam cá quer dizer, pelo menos tiveram que vir à Europa, portanto é uma distância maior, e eu acho que num país que muitas tem tendência para a depressão e para se sentir deprimido, vamos ser atravessados por chama-se Martinho, não é? Sim, mas essa depressão enfim, só nos traz água. Eventualmente algumas cheias urbanas e umas coisas assim, espero que nada mais do que isso, porque às vezes há surpresas. É verdade. Portanto, mas num país que tem essa tendência, encontramos de repente uma zona onde há iniciativa privada, aparentemente há um enquadramento institucional muito ancorado também na relação entre a economia e a universidade. Portanto, a economia real, portanto, as empresas e a universidade, que é uma coisa que eu às vezes sinto, por exemplo, vivendo em Lisboa, sendo uma pessoa de Lisboa, sendo verdadeiramente um alfacinha, quer dizer, os meus pais também já eram de Lisboa, portanto, que é uma coisa até relativamente rara. Aqui sente-se um pouco diferente, e eu acho que às vezes isso até condiciona o próprio debate público a nível nacional, porque o país mediático e político vive muito de Lisboa, e muitas vezes eu próprio digo, mas estes números de economia, por exemplo, olho às vezes para números de crescimento económico, para números de exportações, e digo, mas isto não parece ser bem aquilo que eu vejo aqui à minha volta, porque nós em Lisboa basicamente vemos a administração pública, não é? Exato. E vemos empresas públicas, e de repente percebemos que o crescimento também não é turismo, mas não é só turismo, há outro tipo de crescimento, há outro tipo de tecido industrial, e há muitas vezes experiências que também não se limitam só às auto-Europas. Eu acho que, por exemplo, aqui em Braga, eu percebi-me melhor da importância disso através de um barcarense que está nos seus últimos dias no governo, que é o Fernando Alexandre. Ele não é barcarense, mas é aqui professor da Universidade do Minho e penso que vive aqui em Braga. Ele tem um estudo sobre os fundos europeus que fez para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde chama a atenção para uma coisa que vai muito contra
não é apenas contra a intuição, é contra o espírito de, muitas vezes, esses fundos europeus, não apenas em Portugal, mas na Europa, que é a ideia de que as grandes empresas não precisam de fundos e, portanto, quando temos dinheiro é para distribuir pelas médias empresas, pequenas, médias empresas. Ele dá um exemplo de como isso é muito, pode ser errado, porque as empresas com outra dimensão muitas vezes são capazes de usar melhor o dinheiro. E não devemos ter o preconceito de achar que empresas maiores não podem receber dinheiro público, porque muitas vezes há projetos que elas, para poderem desenvolver, precisam de dinheiro público num mundo. Olha, num mundo em que hoje em dia os nossos maiores concorrentes são chineses e aí eles não têm problemas nenhuns em pôr dinheiro público em empresas que não têm a dimensão das nossas e com isso ir a uma velocidade de capacidade de inovação absolutamente alucinante. O exemplo concreto é a Bosch. A Bosch é uma grande empresa, é uma multinacional e a Bosch tem aqui em Braga, na região de Braga, aqui no distrito, penso, não sei se não é mesmo no Conselho. Estão a dizer que sim, mesmo no Conselho, tem um centro de investigação que transformou aquilo que era apenas um fornecedor de produto de pouco valor acrescentado por muito maior valor acrescentado. E nós, olhando para estes exemplos e olhando para outros, que provavelmente aqui podemos falar, podemos perceber que a importância de algumas políticas públicas, exatamente a ligação entre a universidade e a economia e o tecido económico real e não apenas entre coisas às vezes mais teóricas, achar que muitas vezes se fala. E algo que não se constrói, que faz parte da cultura, que é algo que são pessoas que talvez por estarem mais longe de Lisboa, mais longe de quem distribui o dinheiro, num país muito habituado a viver à sombra da corte, saber que se tem que safar por elas próprias, acabam por ter um dinamismo e uma capacidade de criar que nós não encontramos facilmente noutros locais onde mais depressa se diz, como eu tantas vezes ouvi, que isto, e tantas vezes não é tantas vezes ouvi, não, ainda ouço todos os dias, não é? Que é, se não for o PRR a gente não vai a lado nenhum. Como se fosse um dinheiro público que salvasse o país, quer dizer, como se fosse apenas, e se fosse aquele dinheiro público em particular que salvasse o país. É evidente que, como nós andamos muito tempo, muito aflitos de dinheiro público, dá jeito, mas achar que isso é a solução, muitas vezes é a solução para a complicação e não para a inovação. E inovação é o que nós precisamos. Dito isto tudo, eu ontem, ainda há bocado, no lançamento de manhã, prometi que ia, tal como fiz em Évora, falar de uma pequena experiência pessoal, porque eu acho que as pessoas... Braga é uma das cidades portuguesas mais antigas, portanto, Braga Augusta, portanto, aquelas coisas que nós temos ouvido falar, mais de 2000 anos, uma cidade cristã muito antiga, e quem anda aqui pelo centro, tropeça em monumentos, tropeça em património, mas há uma pequena joia. Eu, quando falei de Évora, a joia que apontei eram 3 janelas que ficavam dentro de uma igreja que quase ninguém visita, e essas do Renascimento. E agora vou apontar uma pequena joia que eu descobri, penso que numa viagem que fiz já há mais de 40 anos, e descobri porque nessa viagem que eu andei a dar a volta a Portugal e tinha como guia um livro que tinha acabado de sair, que era A Viagem a Portugal, do José Saramago. E ele chamava a atenção para uma pequeníssima igreja, que eu não sei se hoje já é muito visitada, é pouco visitada, pelas imagens que vi naquelas coisas que nós encontramos no Google Maps, depois tem umas imagens de visitantes, dá-me a ideia que não é muito visitada, chamada São Frutuoso de Montélios. Porquê que eu estou a falar disto? Porque é uma coisa minúscula, mas que é de um período, portanto, num período em que nós praticamente não temos mais nada em Portugal, que é o período dos suevos e dos visigodos, e é, apesar de ser minúscula, é absolutamente maravilhosa. Eu não vou querer dizer isso, e vou citar só aqui um bocadinho do livro desse livro do Saramago, porque ele diz o seguinte: igrejas têm visto muitas, de artes arquitetónicas anda com os olhos cheios, e por isso sabe quanto vale a afirmação de que em Portugal nada há que possa comparar-se com este tesouro. É um pequeno edifício,
despido de enfeites por fora, singelo por dentro, em 2 minutos dá-se-lhe a volta e, contudo, talvez nunca em Portugal tão exatamente se tenham combinado volumes, tão eloquentemente se tenham feito falar superfícies quase lisas. Eu podia continuar, vou estar aqui a perder o tempo a ler, perder ou ganhar o tempo a citar José Saramago, mas acho que isto é uma indicação de que no muito que tem sido transformado. Por exemplo, José Saramago está aqui em Braga e foi ver o Tesouro da Catedral na altura e ele diz que aquilo nem bem era um museu, era um montoado de salas cheias de coisas lá dentro, e hoje em dia não é assim. Hoje em dia o Tesouro está bem exposto, num espaço como deve ser, e portanto, como é um museu moderno, e portanto não tem nada a ver com o que ele viu na altura. Isso tem evoluído, mas há sempre mais coisas para descobrir. E portanto, estando nós a falar de uma capital, Braga ser a capital da cultura, e irmos falar seguramente de coisas que vão acontecer da cultura moderna e contemporânea, eu quis regressar a um tempo em que nem sei se poderíamos considerar o sítio onde fica. Isto fica a 2 km aqui do centro de Braga. Se sequer esta igreja de São Frutuoso era um bispo aqui de Braga, se isto era considerado território de Braga. Mas sei lá como for, fica aqui a sugestão, apenas para sinalizar aquilo que também é muito rico nos países antigos e nas cidades antigas, que é o contraste entre o que é antigo e aquilo que é o futuro, o que é jovem. E aqui esse contraste em Braga eu acho que é particularmente feliz.